Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. Hoje a gente tá no episódio 4 já. O podcast tá completando um mês. Que coisa boa, né? Tô bem feliz de seguir com esse projeto e por todo mundo que tá acompanhando, né? Eu tô adorando, assim, ver os comentários de vocês e toda a repercussão, assim, de amigos que me mandam mensagens. Isso é a parte mais legal. Eu queria agradecer muito quem tá seguindo o podcast, quem tá compartilhando com os amigos e principalmente quem tá deixando comentários. Eu acho que a ideia principal do podcast é que se torne uma conversa, assim, com as pessoas, sabe? Então, quando tem comentários, ajuda outras pessoas também que estão ouvindo os episódios a, enfim, ver outras perspectivas além da minha, né? Então eu adoro quando vocês compartilham as ideias de vocês ali nos comentários, me deixa bem feliz. E então, vamos pro episódio de hoje. Hoje eu pensei em gravar um episódio bem difícil, tá? Um episódio polêmico, um episódio que vai dividir o meu público entre quem vai seguir acompanhando e quem não vai. Acho que é um exagero, mas eu acho que é um assunto um pouco delicado, não delicado, mas difícil para algumas pessoas, que é falar sobre bebida alcoólica, sobre álcool. Vamos falar sobre álcool, galera, porque, assim, quem me conhece, eu amo quando as pessoas começam frases com quem me conhece sabe que, mas aqui é real. Meus amigos mais próximos que vão ouvir o podcast, eles sabem que eu não bebo nada de álcool, zero de álcool, nenhuma gota, né? E isso, querendo ou não, se transformou num traço da minha personalidade. Eu acho que isso impacta em muitas relações que eu tenho no meu dia a dia, em muitas interações, assim, sociais, né, com as pessoas, porque a bebida, ela tá muito intrínseca na nossa cultura, né? Acho que muitas das nossas atividades, elas envolvem bebida alcoólica. E aí eu quero falar um pouquinho dessa perspectiva de ser uma pessoa que não bebe álcool e como eu me comporto nessas dinâmicas que envolvem bebida, né? Porque eu acho que é complicado. Sempre quando eu vou me apresentar para as pessoas, sempre quando eu falo que eu não bebo, as pessoas sempre ficam um pouco impactadas, assim, um pouco chocadas. Acho que tem sempre uma quebra de expectativa, né? Só para contextualizar, eu nunca bebi, nunca fiquei bêbado, nunca... Tipo, já provei, assim, muito pouquinho, assim, de cerveja e algum drink por mera pressão, né, de algumas situações e para realmente comprovar para as pessoas que eu não gostava daquilo e que eu não queria estar bebendo, né? Então muitas vezes as pessoas só nos deixam em paz mesmo quando a gente prova na frente delas, sabe? Enfim, então nunca bebi e sempre quando eu falo para as pessoas que eu não bebo, tem uma quebra de expectativa, né? Eu acho que, primeiro de tudo, porque o álcool, ele tá tão comum, tão presente nas nossas vidas, que ele se tornou o comum, né? Então o comum, o natural é você beber. E quando você não bebe, você é o estranho, você é o diferente. Então sempre quando eu falo pra alguém que eu não bebo, essa pergunta, ela vem em seguida de por quê? Por que você não bebe? Né? E nesse porquê ele já vem acompanhado de algum problema. Por exemplo, as pessoas imaginam que é por conta da religião, ou por conta de problemas na família, ou por já ter tido algum problema grave com bebida, né? Porque parece que beber é tão natural que só em situações absurdas que alguém vai optar por não beber, né? Então acho que ali já começou o problema. Mas aí eu vou contar por o motivo de no início eu não ter bebido, né? Ter optado por não beber, mas depois esse motivo ele foi mudando, né?
Então eu acho que desde adolescente, na minha família, no meu círculo social, as pessoas bebem e bebiam, né? E dentro de casa também a relação com bebida sempre foi super natural. Tanto é que meus pais não proibiam, meus pais até ofereciam, né, bebida para mim em almoços, jantares, finais de semana, quando eu tava ali com 15, 16 anos. 17, por aí, sabe? E nessa idade que a maioria das pessoas começa a beber, assim, né? Então sempre foi uma coisa super tranquila dentro de casa. Até meus pais, meus avós, produzem vinho, né? Produziam vinho na época também. Então sempre era algo que estava ali disponível para mim, né? Mas quando eu era criança, adolescente ali, eu era gay, eu sempre associei bebida à perda de controle. Sabe? Bebida à perda de controle de situações. Então eu tinha muito medo de que se eu bebesse por menos que fosse, eu achava que eu ia beber, que eu ia perder o controle de mim mesmo e eu ia comentar com alguém que eu sou gay. Então eu tinha muito esse medo. Então eu pensava assim, bom, enquanto eu tô me escondendo aqui, eu não vou poder consumir álcool, porque a última coisa que pode acontecer é eu perder o controle e sem querer comentar com alguém isso, sabe? Então eu me privei de beber no início por conta desse motivo. O que aconteceu? Então quando a maioria das pessoas começou a beber e tudo mais, eu tinha esse impasse, né? E aí depois eu fui pro meu intercâmbio também. E aí no meu intercâmbio eu fui pra Dinamarca, né? Como eu comentei no episódio anterior. E na Dinamarca a cultura alcoólica é muito forte, né? Assim como a maioria dos países ali do norte europeu, a Dinamarca é um dos países onde os jovens mais consomem bebida alcoólica do mundo, né? Então, tipo assim, nas festas de escola tinha bebida alcoólica, né? Os próprios professores vendiam bebidas para os alunos. As festas lá, elas já tinham uma ambulância que ficava do lado de fora para quem passasse mal. Então, tipo assim, para vocês terem uma noção de como a cultura alcoólica lá era muito presente e muito natural, assim, na sociedade, né? Eu acho que lá, principalmente nesses países, pelas pessoas serem mais fechadas, assim, a bebida é uma ferramenta que eles usam para se abrir, para ter, né, interações sociais mais facilmente, assim, sabe? E aí eu fui observando aquilo, né? E fui percebendo cada vez mais o quanto essa cultura do álcool, ela não nos faz mal, ela faz mal pra gente. E, gente, assim, não tô falando, esse episódio não é para falar sobre, meu Deus, eu não bebo álcool, eu sou melhor que o restante das pessoas. Não é sobre isso, sabe? Também não é uma crítica às pessoas que consomem bebida, às pessoas que gostam de festejar. Literalmente todos os meus amigos gostam de bebida alcoólica, toda a minha família gosta de bebida alcoólica. Não é esse o objetivo desse episódio. É mais para que a gente tenha um olhar crítico sobre essa cultura alcoólica que existe, né? E não é um episódio para motivar vocês a parar de beber, não é nada disso. É mais porque eu quero trazer a minha visão de uma pessoa que não bebe, né, dentro da sociedade em que a bebida está tão inserida, né? Então, daí lá no meu intercâmbio eu comecei a olhar com um olhar mais crítico para essas situações, né? Que eu via muitos jovens, tipo assim, passando muito mal em festas de escola e que era muito naturalizado as pessoas beberem até passar mal, assim, sabe? Tem muitas tradições para os jovens beberem, como festas de aniversário. Tipo assim, tu vai fazer 18 anos, tem que dar 18 shots de bebida, enfim. Essas coisas, que tudo
acaba sendo um estímulo para as pessoas beberem e irem se acostumando com a bebida, né? E tipo assim, gente, na nossa sociedade, eu vejo, né, da minha perspectiva, bebida tá relacionada só a coisas negativas pra mim. Eu real não consigo enxergar uma coisa em que alguém diga assim, ai, pra tal coisa bebida alcoólica é boa. Tipo, com alguma frequência saem aquelas matérias, né, dizendo que, por exemplo, uma taça de vinho antes de dormir faz bem pra saúde, essas coisas, né, arrumando uma desculpa pra galera beber, assim. Mas, tipo assim, a bebida, primeiro, né, ela é uma bebida, ela é uma droga que mata mais do que qualquer outra. Só que ela mata de uma forma indireta, né? Ela mata com pessoas bebendo e depois dirigindo, ou pessoas bebendo cronicamente desenvolvendo alguma doença, ou pessoas bebendo a ponto de perder o controle e aí assassinar outras pessoas. Está muito relacionado à violência doméstica também, né? E então, tipo assim, óbvio que tem os momentos legais de beber em alguma comemoração, de brindar, mas tipo, eu consigo fazer isso com outras bebidas também. E acho que também tem uma questão de socialização, de que tipo assim, a bebida nos ajuda a se soltar em festas, em confraternizações, em ambientes que a gente encontra pessoas desconhecidas. Mas eu vou confessar pra vocês que isso é uma habilidade que a gente desenvolve sem precisar da bebida também, sabe? Acho que todo mundo tem vergonha num primeiro momento, de falar com pessoas que não conhece, pessoas que não têm intimidade. Mas se você sabe que você tá indo pra um evento assim, eu pelo menos vou falar da minha experiência, eu entro num modo de que tipo assim, eu vou interagir, é isso, e vou me esforçar, e no fim das contas eu sempre consegui interagir bem, sem precisar de bebida. No meu intercâmbio as pessoas faziam muita pressão para eu beber nas festas, e eu falava que não, eu mantia o meu posicionamento de tipo, não vou beber. E aí depois as pessoas me encontravam na festa e perguntavam o que eu tinha bebido, o que eu tinha usado, porque eu tava me divertindo muito, eu tava dançando muito. Então, isso meio que, tipo assim, eu tava lá naquele ambiente, tava todo mundo dançando, e eu falei, gente, óbvio que eu vou dançar também, sabe? E aí a gente entra nesse modo assim, sabe? Meus amigos sempre falavam que eu conseguia ficar bêbado por osmose, porque os meus amigos que iam bebendo e eu ficava mais louco do que eles, assim, no sentido de, tipo, fazer brincadeiras, enfim, essas coisas, sabe? Se divertir, se soltar, dançar. Então, eu acho que é uma questão de, tipo, a gente se propor a fazer isso, só que óbvio, né, que a bebida torna isso mais fácil, né? Porque daí a gente vai fazendo de uma forma inconsciente, né? A gente vai ingerindo álcool e vai se soltando porque, enfim, né? Mas não é como se a gente precisasse disso, sabe? Mas acho que um sucesso, a bebida alcoólica é um sucesso assim eu acho que de marketing, assim, porque hoje em dia as propagandas e tudo que a gente vê, a gente pode afirmar que eles conseguiram criar uma necessidade de consumo de bebida, sabe? As pessoas sentem necessidade. Acho que quase todo mundo com quem eu converso fala que... Ai, meu Deus, tô atravessando correndo. Eu acho que, assim, a maioria das pessoas com quem eu converso, de amigos, eles realmente sentem uma necessidade de bebida, né? Tá mal, precisa beber pra, né, esquecer. Tá bem, precisa beber pra comemorar. Tudo, acho que a propaganda conseguiu criar essa necessidade nas pessoas de vários contextos em que elas sempre vão precisar de bebida pra alguma coisa. Quero chegar em alguém, tem que tomar
alguma coisa para criar coragem. E eu vou ir pra festa, quero me divertir. Precisa beber para se soltar e conseguir aproveitar. Então, assim, a gente tem essa necessidade para tudo, né? De ingerir álcool para tudo. E isso que me incomoda, entendeu? Essa necessidade que as pessoas têm, que essa cultura conseguiu criar, de que tudo precisa envolver álcool. E quando a gente não faz parte dessa cultura é muito ruim, porque daí assim, quando eu falo para as pessoas que eu não bebo, as pessoas já pressupõem que eu sou chato, que eu não sei me divertir, que eu não gosto de ir em festa, que eu não gosto de ir em rolê. Só que eu gosto de fazer tudo isso. Sem precisar beber. E ainda tem outra questão, que é o fato de eu ser gay, né? Então as pessoas sempre acham que gay bebe muito, que gay mete o louco, que, sabe, por ser pessoas que, né, têm uma identidade atribuída à liberdade, elas pensam, nossa, esse aí vai beber muito, vai se divertir. Então, as pessoas quando me conhecem, é muito comum elas dizerem, nossa, eu quero muito ir pra uma festa contigo, deve ser muito divertido. Sim, realmente é muito divertido ir pra uma festa comigo, mas tem que saber que eu não vou beber, eu não vou ficar bêbado, eu não vou ficar louco. Vai ser uma diversão consciente, né? E então tem essa quebra de expectativa também, quando eu falo que eu não bebo, sabe? E dentro da própria comunidade gay é tão naturalizado beber e usar outras drogas, enfim, que é muito difícil, assim, às vezes eu vou ter um encontro, às vezes eu vou conhecer uma pessoa nova e eu falo que eu não bebo, assim, sabe? Fica muito nítido que a pessoa fica decepcionada. Porque o primeiro convite que vai ter quando alguém é convidado para sair vamos beber uma cerveja, ou vamos beber uma taça de vinho, ou vamos beber alguma coisa. E aí é muito triste porque eu sempre saio perdendo. Porque nessa primeira interação que vai ter, eu vou ser a pessoa que vou ter que dizer não para alguma coisa. Né? E aí é muito chato quando tu tá conhecendo uma pessoa, tá tendo essas primeiras interações e tu já tem que negar alguma coisa. É algo que vai passar uma ideia de que tu é chato, entediante, enfim. Então eu queria falar sobre essas coisas para vocês perceberem que a bebida ela tá presente em muitas áreas da nossa vida. Tipo, no trabalho também, é happy hour, vamos sair pra beber, vamos sair. Tipo, é óbvio que eu adoro ir, eu sempre saio para essas coisas. Só que aí ao invés de beber, eu vou tomar um refri, vou tomar um suco, vou comer alguma coisa, fazer um lanche. E tá tudo bem. Só que o que é chato é que às vezes eu falo que eu não bebo e as pessoas ficam decepcionadas. E tem um outro ponto também que, tipo assim, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, por que tu bebe, o que tu gosta de beber? E muitas vezes as pessoas respondem que elas não gostam de beber, que elas só bebem pra ficar alterado, pra ficar altinho. Eu acho que isso é mais uma prova de o quão essa cultura alcoólica às vezes é muito problemática, sabe? Porque as pessoas se sentem obrigadas a consumir pra fazer parte de um grupo, pra interagir. E tipo assim, esses exemplos que eu tô dando são exemplos pequenos, né? Mas muitas vezes a gente é pressionado a beber. Eu nunca bebi na minha vida. E eu ainda preciso ficar reforçando que eu não bebo e afirmando que eu não bebo toda vez que eu saio. Até com pessoas que já me conhecem há bastante tempo, né? Tem muito aquela situação de que tipo assim, tu nunca bebeu, mas quando tu sair comigo tu vai beber. Então, todo mundo acha que vai conseguir me mudar, sabe? E é muito difícil a gente resistir, né? Porque tem muitas pessoas que acabam cedendo e acabam fazendo parte só dessa cultura, só pra fazer parte de um grupo, porque é mais fácil fazer amigos, porque é mais fácil se aproximar de alguém. Mas na verdade a gente não precisa dessas coisas para se aproximar de ninguém. Eu nunca deixei de me aproximar de ninguém por conta de bebida, assim, sabe? E aí, enfim,
Eu contei pra vocês no início do episódio que o que me motivava antes era aquele medo de perder o controle, né? Só que aí depois, no meu intercâmbio e depois quando eu voltei pro Brasil também, que eu comecei a enxergar isso da cultura alcoólica e perceber também que muitas das propagandas eram sexualizando as mulheres. Tem muito isso também, sabe? De que as pessoas bebem pra se sentir machões, fodões, de que tipo assim, ai, quem consegue beber mais é mais foda. Ai, porque eu bebo tanto e não passo mal. Ai, porque eu bebi tanto. Tipo, quanto mais tu bebe, mais foda tu é. Tipo, infelizmente, ou felizmente, na verdade, eu não vejo dessa forma, né? Eu acho meio brega a pessoa ter que provar o quão boa ela é bebendo alguma coisa que só vai fazer ela, enfim, ficar sem graça e agir de forma estranha. Mas quem quer achar dessa forma, né? Enfim. E aí, tipo, nunca consegui ver motivos positivos pra eu experimentar, pra eu fazer parte dessa cultura. E aí depois, quando eu comecei a olhar pra essas questões de uma forma mais consciente, eu optei de forma consciente por não compactuar com essa cultura, né? E pra mim se tornou quase um movimento, assim, sabe? Uma coisa de tipo assim, eu não compactuo com essa cultura alcoólica e eu não quero fomentar essa cultura alcoólica, eu não quero incentivar, eu não quero gastar o meu dinheiro com isso, eu não quero prejudicar o meu corpo com isso, né? Porque eu consigo fazer tudo sem precisar beber, consigo me divertir, eu consigo aproveitar sem precisar beber, né? Então, assim, tem muita gente que também, tipo assim, bebe e aí faz merda, daí tipo assim, eu tava muito bêbado. Gente, a bebida só ajudou a fazer uma coisa que você já queria fazer. Vamos estar lidando aí com as consequências, né? Muitas vezes eu saí, fui pra rolê e tal, e fiz merda também. A bebida não é a única coisa que nos induz a fazer coisas erradas. Já fiz muito erro sóbrio, gente, não tem nada a ver com isso, né? Então, e tipo, é legal também você sair e não tá completamente destruído no dia seguinte, sabe? Enfim, e aí isso de não beber acabou virando meio que uma filosofia de vida pra mim. Acho que é nisso que eu acredito. E é algo que faz sentido pra mim. E aí eu queria compartilhar um pouco dessa minha visão sobre a bebida com vocês. De como é ser uma pessoa que não bebe no mundo onde a bebida representa muita coisa, né? Então, queria que vocês vissem um pouco como que eu enxergo as coisas, como que são algumas situações pra mim do dia a dia, né? E não sei se isso fez sentido pra vocês, e como eu falei durante o episódio, não vejam isso como uma crítica a quem bebe, quem faz consumo de bebida. Eu só queria, mostrar uma perspectiva sobre essa cultura alcoólica que tá tão presente no nosso dia a dia e que às vezes a gente não questiona, não percebe, né? Acho que tem muitos movimentos sociais, por exemplo, veganismo, sabe? Que as pessoas começam a ter um consumo mais consciente e hoje em dia é muito respeitado, as pessoas valorizam, as pessoas incentivam. E quando eu falo que eu não bebo e que isso é uma filosofia pra mim, às vezes não é levado a sério. Eu não sei se existe um movimento sobre pessoas contra bebida alcoólica, mas enfim, não sei se é uma coisa muito falada, então as pessoas também não levam tão a sério, acham que é besteira, que é breguice. Mas enfim, eu já falei demais, o episódio tá chegando ao fim, eu tô chegando em casa e eu combinei de jantar com uns amigos que eu não vejo há bastante tempo, acho que vai ser bem legal, tô bem empolgado. Mas obrigado pra quem ouviu, esse é um episódio meio polêmico, então deixem opiniões e comentários no final desse episódio pra eu saber o que vocês pensam, pra eu saber que eu não falei coisas aleatórias. Então, se fez sentido pra vocês de alguma forma, se tem alguma perspectiva que vocês não conheciam ainda. E vamos falar mais sobre isso, tá bom? Beijos, obrigado por terem ouvido, até a próxima.